Bastaram 2 meses para a grande imprensa do Brasil virar pó, mas aquele pó que você não quer nem na sola do seu sapato. Eu sou o professor Eduardo Simões e este é o nosso canal. Bem, na minha juventude no Ceará eu via muito uma história de um jornalista, de um pequeno jornalista. A imprensa estava começando lá. O Ceará é um estado periférico, pobre, assim, e se dizia que ele era muito apaixonado politicamente. E certa vez ele estava lá na gráfica, rodando o jornal dele, ou fazendo o jornal dele, quando um de seus colaboradores chegou e disse: ô fulano, nós agora estamos enrolados porque a oposição conseguiu que o doutor fulano de tal quisesse ser o candidato deles para as próximas eleições, e o doutor fulano de tal é um homem muito honesto, muito sério, não vai ter nada que a gente possa dizer desse homem nas próximas durante a campanha. E esse jornalista, eu falei inicialmente, né, corrigiu o seu assistente da seguinte maneira: ô fulano, o inimigo político, se tem virtude, a gente tira. Se não tem defeito, a gente põe. E isso que eu poderia dizer seria a média, se isso seria a média ou a medida da pequena imprensa na periferia do Brasil do início do século XX, como se explica que tem se tornado o grande aforismo da grande imprensa brasileira no início do século XXI. É impressionante. Mas tudo isso apenas por causa da eleição de um homem, inclusive de princípio com poucas qualificações, ou com qualificações precárias, mas que está se tornando um gigante, inclusive pela forma virulenta com que está sendo perseguido pela imprensa brasileira. Parece até que ele veio para revelar aquilo que estava oculto, aquilo que nós não queríamos ver, ou estava sendo propositalmente escondido de nós, principalmente pelos principais formadores de opinião da grande imprensa brasileira. Logo no começo da semana que houve aquela votação rápida do orçamento, o jornalista Sakamoto, né, da Folha de São Paulo, já saiu a campo falando em impeachment, né? O impeachment vem aí, falta pouco para o impeachment, já sobra até. O grande José de Souza começou a competir com o Reinaldo Azevedo, que eu não quero nem comentar, para ver quem dizia mais besteiras a respeito desse episódio. Ver quem construiu uma manchete mais catastrófica, mais apocalíptica, né? O Estadão, nesse meio tempo, o Estadão, que era resolveu ficar quando a jornalista Constância Rezende revelou a um jornalista francês que a redação do jornal havia recomendado uma perseguição sistemática em cima de Flávio Bolsonaro e o seu motorista, para ver se o arruinava, no caso do COAF, né, o cérebro do COAF, lá, os desvios de dinheiro acontecidos lá, e de quebra arruinava também, é claro, a carreira do presidente, ou causava algum sacolejo nesta, né? Então a gente percebe um jornal a serviço de uma narrativa, a serviço de um grupo político. Isso não é imprensa, isso não é jornalismo, me perdoem. A Folha de São Paulo já fez tanta oposição ao governo Bolsonaro, tanta oposição apaixonada, cega ao governo Bolsonaro, que alguns já estão chamando de a foice de São Paulo, para deixar o seu time bem azeitado. Ele trouxe a lei do Reinaldo Azevedo, que eu não quero comentar, o senhor João Willis, que vive hoje de difamar o Brasil no exterior. Este homem investe contra tudo aquilo que ele no passado defendeu como político, a sociedade brasileira, ataca a sociedade brasileira, porque o Bolsonaro não está lá por golpe nem nada, ele foi eleito, ele tem que respeitar os eleitores do Bolsonaro e respeitar inclusive os seus eleitores, que ele já desrespeitou abandonando, né, o seu cargo, a sua função, para fugir e ficar lá fora difamando o país. Parece inclusive que não se preocupa muito com a sua família. Ele abandonou o Brasil dizendo que a família estava sob ameaça.
Se ele não levou a família toda com ele, essa família está aqui correndo risco porque ele ataca o Brasil de maneira muito covarde e incisiva. Então, o que há por trás disso, afinal? E a Folha de São Paulo deu cobertura a isso, infelizmente. Bom, no Globo, diga-se bem claramente, o Globo News, chamou-me muita atenção o programa da jornalista Cristiana Lobo, Fatos e Versões, do dia 29 de março, quando foi feita uma avaliação do governo Bolsonaro, das ações do governo Bolsonaro, da semana em que houve a votação do orçamento e a futura viagem dele, na ocasião, para o Estado de Israel. Cristiana Lobo é de uma parcialidade assim estonteante. Ela apresenta tudo como se tivesse acontecido até agora, como derrotas do Bolsonaro, uma derrota atrás da outra. O Bolsonaro é um governo derrotado, né? Na questão do orçamento, que ela também marcou bem, não se justifica, porque 2 dias antes, o Paulo Guedes, ministro da Economia, esteve numa comissão de economia do Senado, né? E nessa comissão ele esclareceu o que realmente o governo quer com essa questão do orçamento, a transformação do orçamento em orçamento só impositivo, ou seja, em um instrumento de financiamento, de administração do legislativo, foi algo desejado pelo governo Bolsonaro. O Paulo Guedes deixa bem claro isso. É uma mudança, é uma revolução. Agora quem vai cuidar do dinheiro público, o dinheiro dos impostos, é o legislativo que vai determinar onde ele será gasto, onde ele será melhor gasto. Ele tem muito mais condições de fazer isso que o executivo. É uma verdadeira revolução, Mas Cristiana Lobo parece que não soube dessa ida de Paulo Guedes. Se soube, não quis saber, ou se ouviu o debate, não entendeu patavina. Ela também procura colocar, a cada momento, ela procura colocar Bolsonaro como se fosse um louco, um homem descompensado, que precisa a cada instante ser quase que seguro, agarrado por seus auxiliares, porque senão vai fazer uma besteira. É isso que nós estamos vendo, por exemplo, nas imagens que a imprensa, as poucas imagens, porque a imprensa mostra pouco, mas as redes sociais estão cheias dele passando pelas ruas sorridente, as pessoas aplaudindo no exterior, no Chile e em Israel agora recentemente, as pessoas aplaudindo, querendo tirar selfie com ele e tudo mais, ele sorridente. Não parece nada disso que a dona Cristiana Lobo tá mostrando. O que ela quer, afinal? A viagem a Israel, segundo a Cristiana Lobo, vai servir apenas para nos indispor com os árabes. Quer dizer, contatos mais próximos com um dos países tecnologicamente mais avançados do mundo não nos interessa em nada, só vai trazer problema com os árabes. Nós vamos tornar eternamente reféns dos árabes? Nós temos que ter negócios com os árabes, sim, mas também ter negócios com os israelenses, sim. E temos muito a ganhar com os negócios com os israelenses. Agora, nós não devemos aceitar nem ser refém dos israelenses, nem ser refém dos árabes. Fique bem claro isso, né? Uma outra coisa também, né, que para mim foi assim, o auge da loucura, sei lá, da espatafúrdia possível no programa da Cristiana Lobo, foi quando ela mostrou os dois gráficos, um do movimento na Bolsa, né, e outro do dólar. No gráfico da Bolsa, no desempenho da Bolsa, ela mostra que a Bolsa teve uma queda tremenda, aí aparece no gráfico realmente um ponto lá embaixo, a queda, mas também no momento, essa queda deu-se na quarta-feira, mas no momento seguinte, quinta, sexta-feira, o gráfico dá um salto para cima assim enorme, e ela simplesmente não observa isso. Não, olha, a Bolsa só caiu dessa semana, ela não se recuperou depois da maneira espetacular como se recuperou. Outra coisa também foi o preço do dólar. Ela mostrou lá um gráfico com o preço do dólar disparando, subindo assim, e aí ela ressalta bem, olha, o dólar subiu, ultrapassou os R$4, mas no momento seguinte do gráfico, também acompanhando mesmo o esquema inverso da Bolsa, né, você vê a queda abrupta do dólar no momento seguinte, como aconteceu realmente, e ela simplesmente ignora isso, ela só vê o dólar subindo. A parte do gráfico que mostra o dólar descendo depois da subida, ela simplesmente ignora. Então foi
Foi assim, foi um programa lamentável. Era uma jornalista que até merecia o meu respeito, a minha consideração, a minha audiência, e ela não terá mais porque eu acho que ela se queimou definitivamente para mim. Agora, com relação a essa questão do orçamento, né, é preciso ter em mente que a rusga de Bolsonaro com o Rodrigo Maia, porque o Rodrigo Maia queria brigar com o Bolsonaro por causa de meio quilo de osso, mas o Bolsonaro jogou uma tonelada de filé mignon no colo dele. Ele disse, não tem mais nada, não tem mais o que se discutir. Quem assistiu ao debate do Paulo Guedes percebeu isso logo, né? Os jornalistas falam do temor de as matérias carimbadas, as matérias do orçamento, né, que eles chamam os temas carimbados que obrigam a se investir dinheiro nesse ou naquele setor, vai amarrar ainda mais o orçamento. Olha, quem vai ter mais interesse em descarimbar esses temas, essas pendências, esses anexos, vão ser justamente os políticos, que agora têm muito dinheiro e vão querer usar esse dinheiro naquilo que mais lhes interessa. E quem sabe até eles não param de desviar da educação, não é? Eu vejo com muita esperança tudo isso. Eu queria terminar esse vídeo de agora lembrando uma coisa que parece ter sido esquecida dos jornalistas brasileiros, que é o início do juramento do jornalista, onde a gente lê o seguinte: prometo exercer a função de jornalista assumindo o compromisso com a verdade e a informação. Eu espero que assim seja. Muito obrigado.